você cuida de uma boneca, mas talvez quem tá precisando de colo é você. Ela não chora, não reclama, não vai embora. Você olha para ela e sente um alívio, uma paz. Mas e depois? Quando a casa tá silenciosa e você se olha no espelho, dá pra ver que tem algo aí dentro pedindo socorro. Você dorme pouco, se doa muito, cuida de tudo. Mas e você? E eu sei que do lado de fora parece exagero, mas por dentro, às vezes é só uma mulher cansada, tentando manter viva uma parte de si que o mundo esqueceu. Tem gente que olha e julga, diz que é carência, que é exagero, que é loucura, mas eu quero te lembrar de uma mulher chamada Marta. Ela fazia tudo, cuidava da casa, servia tudo, todo mundo, mas se perdeu tanto no que fazia que esqueceu de perceber que Jesus estava ali, só esperando ela parar, sentar e deixar ser cuidada também. Hoje eu não vim falar de brinquedo, eu vim falar de afeto, daquele que ficou preso, daquele que você colocou no colo, porque ainda não teve espaço para colocar para fora. E talvez essa boneca que você cuida com tanto carinho não seja um exagero, seja só um símbolo do tanto que você ainda não conseguiu dizer. Hoje eu quero falar com você que cuida de tudo, mas esqueceu de cuidar de si. E talvez essa mensagem não tenha chegado por acaso. Talvez seja Deus te chamando no meio do silêncio, só para dizer: filha, eu vejo você. Ela acorda de madrugada, vai até o quarto, liga o abajur, olha para a boneca como quem checa uma criança de verdade. Arruma a manta, sussurra algo que nem ela mesma entende. Suspira, depois volta para a cama, mas o sono já foi. No outro dia, separa a roupinha com cuidado, perfuma, troca como se estivesse cuidando de um bebê real. E no fundo, tá mesmo. Mas o que ela veste não é só a boneca. É uma parte da alma que ficou pequena lá atrás e nunca mais cresceu. Era da mamadeira, mas no fundo é ela quem tem fome. Fome de acolhimento, de abraço, de alguém que a olhe sem pressa e pergunte: tá tudo bem aí dentro? Mas ninguém pergunta. Cuidar distrai, cuidar ajuda a sobreviver, porque se ela parar, a dor aparece inteira. Ela mesmo não se daria esse diagnóstico. Só sabe que quando tá com a boneca no colo, sente um tipo de paz que mais ninguém deu. E de fora, ninguém entende, mas por dentro, ela tá só tentando preencher o que ficou faltando por tempo demais. E Deus vê tudo isso, até o que você ainda não conseguiu contar pra ninguém. Tem coisa que não começa agora, começa lá atrás, bem lá atrás, antes da boneca, antes do silêncio, antes até de você entender o que sentia. A constelação chama isso de movimento interrompido, mas você não precisa saber o nome, talvez só precisa lembrar o que nunca esqueceu. A mãe estava lá, mas de algum jeito você não chegou até ela, ou ela não chegou até você. Estava perto, mas não estava junto. Eu não tô falando de abandono. Às vezes ela estava triste, ou carregando uma dor que não soube largar, ou presa num luto, numa preocupação, numa ausência, mesmo estando presente. E aí o corpo cresceu, mas o vínculo ficou ali. Estacionado, ficou um espaço. Uma pergunta muda no peito.
Será que agora alguém me escolhe? Será que agora eu consigo ser mãe do jeito que eu sonhei? E às vezes, o que você chama de cuidado com a boneca é só um gesto atrasado de amor. Uma tentativa de terminar um abraço que ficou parado no tempo. Porque o que não foi vivido até o fim, o corpo tenta repetir. De outro jeito, com outras formas. E Deus viu esse abraço parado. E talvez hoje te trouxe até aqui só para dizer, eu ainda lembro da parte que faltou. Tem mulheres que cuidam de uma boneca, mas não é só uma boneca. É um luto que ninguém nunca soube, mas ela carrega. É um amor que não pode ser. É um pedaço de história que o corpo ainda lembra, mesmo quando todo mundo já esqueceu. Você já ouviu falar de Ana? Ela não tinha filhos, mas o desejo morava nela como se fosse uma criança viva. Ela chorava, orava, mas ninguém entendia o que ela dizia, porque a dor dela era íntima demais para virar discurso. Ela só mexia os lábios, só saía choro. Foi nesse silêncio que Deus se inclinou. Ele viu, ele ouviu e ele respondeu, não só com milagre, mas com presença, com direção, com alguém que a acolhesse mesmo sem entender tudo. Talvez hoje você seja a Ana, talvez o seu colo esteja cheio, mas o seu coração ainda esteja esperando resposta. E mesmo sem palavras, Deus continua ouvindo. E talvez essa mensagem seja a resposta que Ele está te enviando. Uma voz, um cuidado, uma pessoa certa para lembrar que você não está sozinha e que há um tempo Ele já começou a te alcançar. E na medicina tradicional chinesa, tudo começa com energia e toda emoção é energia em movimento ou em bloqueio. E quando uma mulher cuida de uma boneca como se fosse real, a medicina tradicional chinesa não pergunta o que tem de errado com ela. Ela pergunta o que está faltando aí dentro. Que esse cuidado precisou sair para fora. Porque às vezes a gente começa a dar mais do que tem. E o que era amor vira um esforço cansado. E na visão da medicina tradicional chinesa, o coração é a casa do Shen. É onde mora a alma. É a luz da consciência. E quando esse brilho enfraquece, o olhar apaga, a fala perde vida, o corpo perde o centro. E Deus sabe quando sua luz está quase apagando. Ele vê o vazio antes que você consiga nomear. Onde tem esse vazio, o afeto se perde, escapa, vaza e não volta mais. A boneca vira colo, vira companhia, vira o lugar onde você deposita tudo, mas tudo isso acontece fora e por dentro continua o buraco. A medicina tradicional chinesa também fala do baço. Ele é como a nossa mãe interna, é quem dirige as emoções, sustenta a atenção e segura o chão. Mas quando o baço enfraquece, vem o excesso de preocupação. A mente ela não para, o corpo cansa por nada, a vida parece pesada demais. E o cuidado, que era para nutrir, passa a consumir. É como uma panela no fogo que nunca desliga. Uma hora seca. Então a pergunta é, será que você está cuidando tanto do que está fora, que acabou se esquecendo de cuidar de você? Talvez a resposta venha com um suspiro ou com aquele cansaço que não passa nem com o descanso. E Deus não te julga por isso. Ele só quer te lembrar. Você não precisa se apagar para manter tudo aceso lá fora. E tem momentos em que a cura não começa com remédio, nem com uma decisão difícil, nem com uma atitude imediata. A cura começa com uma pergunta. Uma pergunta que, na verdade, não foi você quem fez. Foi Deus quem te entregou, bem baixinho, no silêncio. E às vezes essa pergunta não chega como voz, chega como suspiro, como incômodo. Como aquele momento que você para e sente, eu não tô bem. Mas nem sei porquê. Hoje, se você permitir, quero só abrir esse espaço para sua alma respirar e para Deus soprar de volta algo que o mundo te fez esquecer. 3 perguntas para você se escutar, para você deixar Deus cuidar. Primeira,
Qual parte sua ainda espera colo, mesmo sendo adulta? Ou talvez justamente por isso, aquela parte que ainda chora por dentro, mas sorri para não preocupar ninguém. Segunda, se você deixasse de cuidar da boneca por um dia, o que surgiria no seu lugar? O silêncio? O vazio? Terceira, o que você está tentando manter vivo, sem perceber, por meio desse cuidado aí? Um luto? Um sonho antigo? Uma saudade sem nome? Essas perguntas não machucam, elas revelam, não cobram resposta imediata, elas só pedem espaço. E nesse espaço, Deus pode entrar com consolo, com direção, com uma nova chance de começar. Talvez você sinta que é hora de abrir mais, de buscar alguém para caminhar com você, de deixar de fazer tudo sozinha. E se for esse o seu momento, segue comigo. Tem mais uma coisa que eu preciso te contar. Tem momentos em que a cura não começa com um remédio, nem com uma decisão difícil, nem com uma atitude imediata. A cura começa com uma pergunta. Uma pergunta que, na verdade, não foi você quem fez. Foi Deus que te entregou, bem baixinho. Sabe, tem perguntas que não pedem resposta. Elas pedem coragem. Coragem para parar de fugir de você mesma. Coragem para aceitar que precisa de ajuda. Coragem para deixar Deus entrar de verdade. E talvez essa seja a sua hora. A hora de não carregar mais sozinha. A hora de ser cuidada, com verdade, com presença e com amor. Eu sou Lucrécia Santana e se você sentiu que esse vídeo falou direto com você, então talvez Deus esteja te respondendo assim, com uma presença, com um caminho, com alguém que vai te acompanhar no processo de cura. Eu sou especialista em traumas nos relacionamentos e eu acredito em algo que talvez você tenha esquecido. Você não precisa se consertar para ser amada. Você só precisa se permitir ser cuidada, sem culpa, sem medo, sem mais repetições. E se você sentir que é a sua hora, o link para conversar comigo tá na descrição. Vai ser uma alegria te ouvir. E lembra, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Um espaço só nosso para a alma respirar e Deus continuar falando com você. Não desista de você. Você não está só. Um super beijo.